dessa iniciativa, eu sou Camila Medeiros, eu faço parte da Coordenação Geral de Serviços de Proteção em Emergências e Calamidades Públicas, da SNAS, do MDS, e os apoios técnicos conformam uma parte da nossa atuação, né, para poder direcionar orientações às situações de desastre, de diferentes tipologias, né, que a gente vive no Brasil. E a gente está vivendo agora uma situação de estiagem que já está sendo sinalizada já como uma estiagem histórica, né, pelos órgãos de monitoramento. Então, a gente vem fazendo esses apoios técnicos semanais, às quintas-feiras. Essa é a 4ª edição do apoio técnico para a estiagem, e ele é sempre voltado principalmente para gestores e trabalhadores para orientar como proceder em diferentes temas, né? Em cada encontro, nesses 4 encontros que a gente teve agora para focar na questão da estiagem, a gente já teve como convidados a Defesa Civil Nacional, o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres, a própria SNAS, né, a Secretaria Nacional de Assistência Social, com orientações sobre cofinanciamento federal. Todos, como eu disse, todos os apoios técnicos estão gravados, inclusive esse aqui. E o nosso apoio técnico de hoje é com a SAGICAD, né, a Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do MDS. A gente conta aqui com a presença e agradece muito a presença da Yara Monteiro, do Davi Lopes, da Shirley de Lima, e elas vão falar hoje sobre o cadastro único sobre os municípios em estiagem no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, eu vou deixar a palavra com elas e com o Davi, com os 3, e o nosso próximo encontro na semana que vem vai ser sobre a atuação do Ministério da Saúde nesse contexto de estiagem. Então, reforçando aqui, os vídeos ficam disponíveis no canal no YouTube ou no blog da SNAS. A gente tem também uma comunidade de WhatsApp específica para tratar da estiagem, com todas as informações pertinentes. Então, depois vai aparecer aqui no chat o link para vocês acessarem essa comunidade de avisos. E a gente fica normalmente aqui em torno de 1h30, aí a fala é livre de vocês, e a gente deixa um tempinho final também para perguntas e respostas que a gente vai monitorando aqui no chat. Obrigada mais uma vez e que tenhamos uma boa tarde. Bom, gente, então quero dar bom dia, boa tarde, né, para todo mundo. A gente combinou aqui de fazer uma introdução sobre o cadastro único, depois eu vou passar a palavra para o Davi mostrar os dados, né, onde é que a gente acha as informações de estiagem, e eu acho que a Shirley vai também dar uma contribuição do ponto de vista de monitoramento e avaliação. Tudo bem assim para todo mundo? Então, eu vou compartilhar aqui, vocês me dão um retorno se estão visualizando bem, por favor? Tá bem? Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, sim. Tá joia. Está entrando, Yara. Tá entrando. Entrou. Então, a gente vou falar rapidinho da Secretaria de Avaliação, Gestão, Informação e Cadastro Único, que é a nossa SAGICAD, né? Nossa secretária é a Letícia Bartolo, e a gente tem essas 2 principais atribuições, né, que estão sob a liderança da nossa secretária, que é fazer a gestão do cadastro único para programas sociais e coordenar as atividades de gestão da informação, monitoramento e avaliação de políticas e programas do MDS. Então, a gente tem essas 5 frentes de trabalho aqui na secretaria que correspondem aos departamentos. Então, hoje a gente tem o privilégio de ter 3 departamentos representados aqui nesse nosso encontro, né? A gente tem, vou falar os departamentos e quais estão aqui presentes. Então, a gente tem na secretaria a frente de operação do cadastro único, né, que trabalha com os sistemas, com as bases de dados, e também cuida da proteção de dados e atualidade dos registros. A gente tem o Departamento de Gestão do Cadastro Único, do qual eu faço parte, que faz o acompanhamento e o apoio à gestão descentralizada do cadastro. A gente tem o Departamento de Monitoramento e Avaliação, do qual a Shirley faz parte, que trabalha com instrumentos de avaliação e monitoramento de políticas públicas, em especial aquelas que são geridas pelo MDS, né, para aperfeiçoar e avaliar os seus impactos sobre a sociedade brasileira. E a gente também tem aqui com a gente o Davi, que é o diretor de gestão da informação aqui da SAGICAD,
cujo foco principal é identificar as necessidades e solucionar os problemas de informação, além de desenvolver e aprimorar soluções para a gestão de programas com dados confiáveis e efetivos. E o nosso quinto departamento, nossa quinta frente de trabalho é o Departamento de Gestão Contratual e Financeira, que organiza, realiza e monitora a execução orçamentária, contábil e financeira da nossa secretaria, dando apoio para todos os outros departamentos. Mas o que é o cadastro único, né? Vamos só passar, eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece, né? Já deve ter visto as apresentações, mas vamos só nivelar os conceitos aqui. Ele é esse instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias que estão no território nacional, que são de baixa renda, com esse objetivo de ser uma base de dados, né, para a seleção de beneficiários para políticas e programas sociais. Hoje ele tem 47% da população cadastrada, né? Então a gente tem quase 42 milhões de famílias, né? São 97 milhões de pessoas que estão registradas, né, no cadastro único, é bastante significativo. Só que a gente tem essa focalização, eu acho que aqui o foco do cadastro, né, são as famílias mais vulneráveis, então, tem renda por pessoa na família até meio salário mínimo. Mas, Yara, outras pessoas que têm uma renda superior podem se cadastrar no cadastro único? Sim, elas podem, desde que seja para participar de algum programa social que exija o cadastro único como um requisito, né? Mas a gente busca sempre estar focado nessa faixa mais vulnerável de renda, porque são as pessoas que mais precisam das políticas sociais. Então, a gente tem uma boa focalização. Então, metade das famílias que estão cadastradas no cadastro estão em situação de pobreza, ou seja, né, 20 milhões de famílias têm renda per capita até R$ 218, e as outras faixas de renda também estão aí apresentadas para vocês, né? Então, a gente tem 7 milhões de famílias na situação de baixa renda, com a renda per capita até R$ 706, que é o meio salário mínimo, e renda acima de meio salário mínimo, a gente tem 13 milhões de famílias. Então, mas onde é que está o cadastro único dentro do sistema de proteção social, que é o sistema que vocês trabalham no cotidiano de vocês, no dia a dia, seja na operação, seja na gestão, né? Então, a gente tem um conjunto de políticas universais, né? Todas essas políticas que estão aí, sejam as universais, contributivas ou não contributivas, elas estão relacionadas aos direitos sociais, né? Conforme o artigo 6º da Constituição Federal. Mas para algumas a gente tem, né, uma regulamentação como política universal, que é a educação, a saúde, a assistência, políticas que são contributivas, né, que o cidadão paga, ele contribui para ter um benefício, que é o caso da Previdência Social, e as políticas de trabalho e de emprego, para ter essas garantias, e as políticas não contributivas seletivas, que é onde o cadastro único atua. Então, aqui a gente tem um conjunto, né, a gente está apresentando aqui nesse slide, o conjunto de programas federais que usam o cadastro único com os dados para poder selecionar os seus beneficiários, monitorar os seus benefícios. Então, a gente tem essas 5 principais categorias, né, de ofertas que são feitas por meio dos dados do cadastro único, né, utilizando os dados do cadastro único, lembrando que a gestão dos programas é diferente da gestão do cadastro. Estão muito conectadas, mas são coisas distintas. Então, podem ser benefícios como as cestas de alimentos, como o auxílio gás, como benefícios financeiros, né, o benefício de prestação continuada, o programa Bolsa Família, o Dignidade Menstrual, podem ser descontos em taxas, contribuições e acesso a direitos, como o ID Jovem, né, o facultativo de baixa renda, ou a isenção de taxa para o Enem, para concursos, a própria tarifa social de energia elétrica, que é o segundo maior programa, né, que tem maior beneficiários depois do Bolsa Família, no cadastro único. Tem as tecnologias sociais e de infraestrutura, como as cisternas, que são um programa bem conhecido também aqui do MDS. Serviços sociais, né, que já tem também uma focalização de programas dentro de equipamentos da educação, como o BPC na escola, o programa Criança Feliz, que também é aqui do nosso ministério. Redução de taxas de crédito, né, como o crédito de instalação de reforma agrária, que está dentro da Política Nacional de Reforma Agrária, que também faz esse uso, né, do cadastro único para poder viabilizar a sua política e os seus programas.
Além desses, claro, os estados e os municípios também, né, têm os seus programas e podem focalizar e utilizam a base do cadastro único para poder formular e implementar suas políticas. Mas isso só pode acontecer, claro, dentro do Pacto Federativo, né, porque a gente tem uma gestão compartilhada e descentralizada do cadastro único, né, junto com as 27 unidades da federação, 5.570 municípios, né, sendo que 99% das gestões do cadastro ficam nas secretarias municipais e estaduais de assistência social. Então, a gente tem uma conexão, uma relação muito próxima, e para o cidadão, na verdade, não faz nem diferença, né? Realmente, o cadastro único ele funciona dentro da assistência social, essas separações são muito mais aqui para a gente, de nível federal, para organizar os processos, para fazer a gestão com maior excelência, maior qualidade possível. A gente tem cerca de 9.700 postos de atendimento, né, sendo que metade deles estão nos centros de referência de assistência social. É uma política que gera 49 mil empregos para entrevistadores ou operadores e tem uma correlação direta, né, na fiscalização, tanto da própria implementação como na utilização de recursos como o Índice de Gestão Descentralizado ou mesmo o PROCAD-SUAS, com os conselhos nacional, estadual e municipais. Então, a gente, no processo de cadastramento, né, eu acho que é só para a gente lembrar, que eu também acredito que vocês saibam, mas a gente tem um protagonismo importante dos municípios que coletam as informações das famílias num formulário padronizado. E também inserem esses dados no sistema, na versão 7 do Sistema de Cadastro Único, onde a gente consegue ter, por meio do qual a gente consegue ter uma base unificada do Brasil inteiro, né? A gente tem também o apoio dos estados para fazer a capacitação e o apoio técnico aos municípios, e o governo federal está trabalhando, né, na integração com outros registros administrativos para dar maior qualidade a essa informação, trabalhando no próprio sistema do cadastro único, nas extrações mensais da base que são disponibilizadas para os parceiros, para os programas, para poder fazer o uso para suas políticas, e também nos processos de qualificação do cadastro, né, que é a averiguação cadastral, que trabalha com esse cruzamento do cadastro com outros registros administrativos, né, para verificar inconsistências, seja de renda, composição familiar e outros, a revisão cadastral, que visa ter dados sempre atualizados, e a exclusão lógica, né, por meio da qual os cadastros que estão desatualizados há mais de 4 anos, que para a gente um cadastro atualizado, ele tem 24 meses, ou seja, 2 anos. Então, quando ele dobra esse tempo, ele pode passar por um processo de exclusão lógica, mas a gente sempre trabalha com a comunicação com as gestões municipais, estaduais e comunicação com as famílias também. Então, além dos processos que eu falei de qualificação do cadastro único, da averiguação, da revisão, a gente também busca alertar a gestão municipal e as famílias para a necessidade de alguma correção nos cadastros, né, que é essa ação de ocorrências e pendências cadastrais, e também faz a interoperabilidade entre registros administrativos e povoa dados, justamente para evitar que o cidadão, para manter um dado atualizado, um dado consistente, e evitar que o cidadão tenha que prestar uma informação que já está em outro registro que o Estado já tem aquela informação, já possui. O formulário do cadastro, ele é um formulário extenso, mas muito rico, de grande importância, o que permite ele ser esse mapa, né, da vulnerabilidade social do país. Então, ele tem informações da família e do domicílio em que a família reside. Então, ele tem informações sobre composição familiar, endereço, características do domicílio, acesso a serviços como água, saneamento e energia elétrica, as despesas mensais, a marcação de grupos populacionais tradicionais e específicos, que eu vou falar rapidinho na próxima, no próximo slide ou em algum dos próximos. E informação de cada membro da família, né? Informação de documentação, escolaridade, se tem pessoa com deficiência, além de trabalho e renda. Então, é um formulário bastante rico. E como eu estava dizendo, a gente consegue também identificar, as famílias podem, por meio da autodeclaração, se identificar como pertencentes a algum grupo populacional tradicional específico. Por que é importante identificar essas famílias? Porque elas
estão passando por uma dupla situação de vulnerabilidade, uma que é comum a todas as famílias do cadastro único, que é decorrente da pobreza, e uma segunda camada, né, de vulnerabilidade, de invisibilidade, que está relacionada ao déficit de reconhecimento, né, e a diversos preconceitos que são característicos do nosso histórico, né, da sociedade brasileira. São preconceitos raciais, preconceitos étnicos, em relação ao local de moradia, em relação a tradições, valores, a modos de vida e contextos diversos, né, que trazem condições críticas de vulnerabilidade social. Então, atualmente, a gente tem esses 4 conjuntos de grupos populares tradicionais específicos, né? Os grupos étnicos, né? Então, a família pode se identificar como indígena, quilombola, família de ciganos ou comunidade de terreiro, que é de matriz africana. Tem o agregado, que a gente chama de meio ambiente, que são as famílias extrativistas de pescadores artesanais ribeirinhos, famílias relacionadas ao ambiente rural, agricultores familiares assentados da reforma agrária, acampados e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, e conjunturais, que são aquelas atingidas por empreendimentos de infraestrutura, como rodovias, alguma barragem de responsabilidade do próprio governo federal, famílias de presos do sistema carcerário, catadores de materiais recicláveis, pessoas em situação de rua, e esse novo grupo, que são os desalojados e desabrigados. Eu quero, antes de passar a palavra para o Davi, só contextualizar um pouco a nossa entrada nessa discussão de desastres e calamidades, que veio pela instituição do grupo de trabalho no MDS, né, pela portaria 933 de 2023, e essa segunda portaria, número 18 de 2024, trouxe os membros. Então, a partir de 2024, a gente começou a se reunir periodicamente para poder começar a desenhar e entender melhor como que a SAGCAD, todo o MDS, pode melhor atuar nessas situações de emergências, desastres e calamidades. Nesse contexto também, relacionado ao que vocês já viram nos outros encontros, a gente conseguiu visualizar dentro do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é coordenado pelo Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, a atuação na diretriz de conhecimento dos riscos e dos desastres, que é onde o plano busca ações para compreender os fatores de risco através da geração de conhecimento para fortalecer o planejamento e a execução das ações de proteção e defesa civil, e na diretriz 3 de gestão de desastres, né? Que é onde o plano foca em fortalecer a gestão de atuação em desastres, com foco em conjunto de ações e conhecimentos específicos para a melhoria do planejamento e execução de medidas para lidar com os efeitos de um desastre, com ênfase nos preceitos de reconstruir melhor e na implantação de uma infraestrutura resiliente. Então, a SAGCAD se vê muito nesse contexto de gestão de riscos e desastres, muito mais nas etapas de prevenção, mitigação e preparação do que propriamente de resposta e recuperação, né? Só para compartilhar com vocês, dentro dessa discussão, onde que a gente tem se enxergado melhor, onde que seria a melhor contribuição da nossa secretaria, do Cadastro Único. E a gente também, a gente tem pegou esse mesmo caminho dentro do Plano Clima Adaptação. Tem um eixo, que é o eixo de Segurança Alimentar e Nutricional, que é coordenado pela CESAM, que é a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e a SAGCAD também, na mesma linha, optou por agir nesse objetivo, que é um objetivo já pré-estabelecido, que é fortalecer a rede de proteção social nas comunidades urbanas e rurais mais sensíveis aos impactos negativos das intempéries climáticas, ampliando a capacidade de resiliência das famílias vulnerabilizadas. Então, tanto no plano clima, como no plano de proteção e defesa civil, e nessa discussão que a gente está fazendo internamente, eu acho que expressa bem o nosso esforço
né, em apresentar uma proposta, né, a gente está elaborando isso, a proposta de uso do cadastro único nesse eixo de prevenção, né, então a gente tem feito estudos, avaliações, cruzamentos de informações que o Davi vai mostrar, algumas coisas que já estão prontas para o uso das gestões, os trabalhadores dos ruas. A gente também tem uma consultoria contratada para essa questão da proteção social adaptativa, que é o tema que é utilizado pelos organismos internacionais, porque é um tema novo, mas também que traz a questão da justiça climática, a questão de gênero, a questão do racismo ambiental. E também a gente tem pensado, essas são as ações para os dois planos, por isso que eu estou trazendo ela aqui para vocês. A gente também está avaliando e amadurecendo protocolos de atendimento do cadastro único nesse eixo de preparação dentro desse ciclo de gestão de riscos de desastres. Então, a gente tem diversas ferramentas, e não vou falar de todas elas, porque o Davi está aqui, e eu queria passar a palavra para ele já fazer a inserção sobre o observatório, né, porque essa é uma das nossas atribuições, né, gerar informações para as gestões poderem fazer a gestão das políticas e o atendimento adequado da população no território. Obrigada, gente. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Joia. Eu sou o Davi Carvalho, trabalho no Departamento de Gestão de Informação aqui na SAGCAD, né? Já tem um bom tempo. Já adianto, vou pedir um pouco, minha voz está meio anasalada, que eu ainda estou me recuperando ainda do resfriado, então, mas vamos lá. Eu vou dar um enfoque aqui ao Observatório do Cadastro Único, que é uma das ferramentas mais recentes da SAGCAD, né? Uma ferramenta informacional que foi lançada em novembro do ano passado e que, com ela, a gente ganhou mais flexibilidade e mais rapidez, inclusive para lançar novas funcionalidades. E uma dessas funcionalidades é o que eu vou mostrar para vocês de como filtrar por municípios em situações, né, de emergência, situações específicas, em situações, áreas especiais, enfim. É uma listagem de municípios bem amigável que permite você definir uma região. Por enquanto, ela não é intramunicipal, é uma região que tem que ser com um município ou mais, né? É uma composição de uma listagem de municípios, para verificar como é que estão os números do cadastro único, como é que está a situação socioeconômica dessa população que está nesses municípios. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação e depois eu posso fazer uma navegação também com vocês. Só ver aqui. Por favor, se vocês puderem dar um retorno sobre a apresentação, se está aparecendo. Está aparecendo aqui sim, Davi. Tá, joia. Então, eu vou fazer uma apresentação, porque, enfim, ontem a gente fez uma live do IVCAD, no Observatório do Cadastro Único, então eu sugiro até vocês, se precisarem de mais algum recurso sobre o observatório, procurar no YouTube lá do Capacitação Acho que é SAGCAD. cadastro em Único em movimento. movimento. Mas Cadastro em Movimento é uma das séries das playlists da capacitação SAGCAD. Eu acho que o canal, ou tem um canal Cadastro em Movimento. Eu vou colocar o link aqui no chat Tá. para o pessoal. Tá bom. Porque tem muito material lá no YouTube já, né? E a gente aqui, eu vou trazer uma visão geral, porque a gente tem um bom tempo aqui, e posso fazer uma navegação também, e junto com vocês, e depois, se tiverem dúvidas, né? Eu acho que é bom essa interação, para ver se a gente consegue tirar algumas das dúvidas que já surgirem nesse momento. O observatório, né? Tem várias formas de acessar, além dessas três, tem como acessar pelo Google, né? Você faz a busca pela ferramenta de pesquisa e você vai achar lá o link do observatório. Mas ele está dentro do site da SAGCAD, né? Lá em dados e ferramentas informacionais, em ferramentas do cadastro único, você vai encontrar o link do observatório lá. Vai estar dentro do portal do GovBR como um serviço oferecido para a sociedade, né? Um serviço público. Vai estar com esse nome aqui, acessar o observatório do cadastro único, tá? E tem um link encurtado, que é um link curto, né, que a gente sempre divulga, que é importante para que as pessoas já fiquem com essa, memorizem, né?
é mds.gov.br/observatório do cadastro único, sem acento e com traço no lugar dos espaços, tá? Vamos lá. O observatório é um painel interativo, né? Você vai cair, acessando esses links, você cai nessa página introdutória, e ele foi criado, né, com uma forma de fazer um diagnóstico, um monitoramento, avaliação ali de várias variáveis do cadastro único, dos vários blocos que o cadastro único é composto, né? O público-alvo são profissionais que trabalham com cadastro único, na assistência social, e também o cidadão, pesquisadores, inclusive gestores de outras políticas, né, como educação, saúde, porque o cadastro único ele tem uma visão muito ampla das famílias, e aí dá uma perspectiva bastante completa da associação, da sociedade ali, né, de como ela está composta, tá? Existe esse material de capacitação que está lá nesse link aqui do EAD, né? Composto de pílulas e vídeos. A Shirley pode até falar desse material de capacitação a posteriori, tá? E aí, você clicando aqui nesse banner, você vai acessar essa ferramenta aqui, tá? Que de início ele mostra os grandes números, que são família, quantidade de famílias e pessoas do cadastro único, e quantidade de famílias PBF, né? E pessoas do Bolsa Família. E aqui um mapa que mostra a proporção de pessoas do cadastro único em relação ao censo do IBGE. Então, onde está um verde mais forte, é que percentualmente a população é mais presente, é mais inscrita, tá? Está mais inscrita no cadastro único do que as UFs, municípios aqui que vão aparecer nesse mapa, com um verde mais claro, né? Aqui embaixo a gente tem o IVCAD, que é o Índice de Vulnerabilidade das Famílias do Cadastro Único, tá? É o índice que foi lançado agora no final de junho, início de julho, mais ou menos, início de julho, né? E que tem um cálculo aí para trazer um número através de 6 dimensões e 40 indicadores, né? E, enfim, isso aqui eu sugiro buscar essa live que a gente fez ontem. Eu não sei se ela já está disponível, mas ela vai estar disponível no YouTube, tá? Para vocês entenderem os detalhes do IVCAD. Nessa apresentação de hoje eu não vou entrar tanto em detalhes do IVCAD por causa dessa apresentação de ontem, já que praticamente já está lá, né? Então seria uma repetição, a gente ia perder um pouco o tempo aqui dessa nossa interação com o conteúdo que foi colocado ontem e que vai estar disponível para vocês de forma aberta, pública no YouTube. É sempre bom, aí um alerta para vocês todos, no observatório, sempre checar nesse olhinho aqui quais são os filtros que estão aplicados naquele momento, né? De início, já tem um filtro aplicado aqui, que é o filtro de renda per capita da família, que é o foco do cadastro único, né? É baixa renda e pobreza, né? São as famílias que estão em situação de pobreza e baixa renda, que vai até meio salário mínimo per capita. Então, isso foi definido como um acordo com a secretária, uma ideia de já focar no público-alvo, que é o público mais vulnerável e que a gente tem a, a função aí das políticas públicas de atender, né? Aqui você pode tirar esse filtro também e ver as 97 milhões de pessoas, né? E ver a quantidade total de famílias. Esse filtro é só um filtro pré-estabelecido que vocês vão notar que ele vai estar aplicado assim que você entra na primeira vez, né? Mas ele pergunta, inclusive, se você quer desativar esse filtro, tá? Enfim, aí a ideia aqui é passar por esses vários blocos, que eu vou passar um pouco mais rápido, só mostrando os blocos, e vou entrar no caso específico, que é o filtro, né, dos municípios que estão em situação de seca e de estiagem, tá? Eu pulei, como falei para vocês, o IVCAD, que é um bloco que tem várias dimensões, várias explicações, porque tem esse material já, e vou passar para identificação e controle, né, que aí já é um bloco do formulário do cadastro único. Aqui, do bloco de identificação e controle, a gente tem as famílias que têm cadastro em domicílio, né? Então, nesse contexto aqui de baixa renda, a gente está com 5,8% de famílias, né, com cadastro em domicílio. Temos as famílias com cadastro atualizado, né? Então 86%, quase 87%, né, estão com cadastro atualizado. É muito importante também você estar atento à referência em que a gente está falando desses dados. Então, a gente está falando com o cadastro único aqui de junho de 2024, tá? Aqui em cima. E o observatório ele vai ter uma atualização mensal, né? Todo mês
agora nessa primeira semana de agosto, quando fecha a folha do Bolsa, a gente já consegue fazer a atualização do observatório. Então, provavelmente, lá para final da semana que vem, é certeza está atualizado já com os dados de julho, né? Porque a folha do Bolsa fecha e aí a gente consegue fazer todo esse trabalho de consolidação dos dados para disponibilizar para vocês nessa ferramenta. Aqui a gente tem o número de meses de após atualização, né? A quantidade de famílias que estão atualizadas até 12 meses, são as mais atualizadas, né, recentemente. Aqui tem a faixa per capita, renda per capita. Por acaso está filtrado aqui, né, de pobreza e baixa renda, como eu falei, mas esse filtro pode ser retirado, eu vou explicar para vocês como é que retira depois, tá? E aqui a gente tem uma faixa de renda per capita após o PBF, já com o valor do PBF incluído na renda familiar. Então, a gente tem uma queda aí da população, das famílias na pobreza, e vem aí para famílias, aumenta a quantidade de famílias em baixa renda, e algumas vão para uma renda acima de meio salário mínimo, tá? Com a composição com o valor do bolso. Aí a gente vai chegar no bloco de características dos domicílios, certo? Onde a gente tem toda a questão de situação do domicílio, se é urbano, se é rural, a espécie do domicílio, o tipo de calçamento, o material predominante do piso, material predominante na parede, tá? Essa aba, esse bloco, né, do características dos domicílios, tem duas páginas, então esse botão aqui embaixo, próxima página, vai dar acesso a essa outra página, que a gente vem ver a questão de água canalizada, se tem banheiro, abastecimento de água, que eu acho que é importante nesse contexto de estiagem seca, ver, inclusive, tanto as populações de GPTS quanto as populações que estão desprovidas de rede de distribuição, porque, enfim, ali pode ter um critério, assim, na minha opinião, que eu sou na área de TI, então não tenho essa vivência de vocês com os municípios, não tenho a vivência da assistência social e do município em loco, mas é o que a gente entende que, enfim, que pode ter uma necessidade de atenção especial, dado que provavelmente a redistribuição, o Estado ou a sociedade já sabe que casas são aquelas, já está mais mapeado, né? E aí a gente tem uma população que está com uma forma de abastecimento um pouco mais vulnerável, digamos assim. A gente vai ter também a aba de famílias IGPTS, são características, aqui em geral, são gráficos e números de características familiares e de grupos populacionais tradicionais específicos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem quantidade de indígenas e quilombolas, quantidade de agricultores familiares, catadores de material reciclável e assim por diante, dos diversas famílias classificadas como GPTS, tá? Aqui eu posso ter a família com relação a ter criança de 0 a 3 anos, ter criança de 4 a 6, né? A quantidade de famílias que possuem crianças, assim como tem a parte de idosos, tem as famílias que são compostas apenas com adultos, né? Então eu consigo fazer essa diferenciação para talvez tomar alguma ação, alguma política pública nesse sentido, nesse período, a depender da situação que a gente vai poder atuar, tá? Isso aqui, tudo pode ser filtrado, depois eu vou mostrar nessa parte do filtro bem aqui em cima, você pode filtrar o painel todo com essas características, tá? Quero ver só famílias indígenas, aí eu filtro o painel todo só com famílias indígenas. Quero ver famílias indígenas que tenham criança de 0 a 6 anos. Eu posso ver toda essa composição e esse cruzamento de dados para poder trazer um panorama do que está, como é que é a situação socioeconômica dessas famílias e aplicada a esses filtros e nessas regiões também, né? Então eu posso aplicar filtros por características familiares e características de domicílios, como também por região, por escopo de municípios, de micro-regiões, tá? Então vou passar um pouco aqui. Aqui em benefícios sociais, a gente tem mapeado quem recebe Bolsa Família e quem não recebe. Temos mapeados também famílias que possuem uma pessoa ou mais com BPC, tá? Então eu tenho aqui 5,9% dessas famílias recebem BPC, né? E aí eu tenho também um gráfico da declaração do formulário, aqui é uma questão do formulário cadastro único.
Para cada gráfico desse, tem uma explicação aqui embaixo, que é muito importante a gente ler e ter noção, né? Aqui, por exemplo, esse gráfico específico, ele é um gráfico da variável, né, da questão 8.09-2, lá do formulário do cadastro único, né? E aqui a pessoa declara que ela recebeu aposentadoria rural, que ela recebeu pensão, que ela recebe BPC, né? Aqui contempla tudo, tá? E vocês vão ver no filtro que eu posso selecionar, inclusive, famílias que não têm nenhum desses benefícios. Então, são famílias que, enfim, na variável renda, podem estar em situação de maior vulnerabilidade, porque eles não estão sendo atendidas por nenhum desses benefícios nesse mês, né? Nesse mês de junho, por exemplo, tá? Nesse mês de referência que a gente está mostrando. Aqui embaixo são 3 gráficos de barras que mostram a mesma informação do gráfico aqui de cima, porém com relação à quantidade de pessoas em cada uma dessas famílias, tá? Na aba de características das pessoas, eu vou ver como é que estão a quantidade de pessoas por sexo, por raça e cor, por faixa etária, né, e por parentesco com o responsável familiar. Na aba de pessoas com deficiência, eu vou ver aquelas deficiências, né, pessoas por tipo de deficiência. Vou conseguir filtrar, se eu quero saber e ver o painel todo filtrado para famílias com pessoas com deficiência, tá? Quando aparece essa barrazinha aqui, é porque tem mais opções para baixo, tá? Isso aqui aqui tá só 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de deficiência. Tem mais 2 aqui embaixo, tá? Que não está mostrado aqui, porque a gente pode fazer rolar a tela aqui, rolar o gráfico mais para baixo para ter 2 opções a mais, tá? Aqui, além da questão da deficiência, a gente tem a questão dos cuidados, né? Famílias que já reportaram ter cuidados permanentes de terceiros. Aí eu posso dizer, ver quem declarou que tem cuidados e quem não, tá? E quais são, de onde vem esse tipo de cuidado declarado, né? Se é da própria família, se é um cuidado especializado, se é um vizinho, se é uma instituição, outra forma, ou não recebe, tá? Aqui a gente tem a aba de escolaridade, em que a gente possui aí um gráfico para saber famílias com pelo menos uma pessoa que sabe ler e escrever. Então, eu tenho 3 nesse filtro, né, que aqui eu estou falando tudo para vocês com filtro de baixa renda e famílias de pobreza e baixa renda aqui aplicado, né? Nesse filtro aqui, eu tenho quase 4% das famílias que nenhuma das pessoas declaram saber ler e escrever, né? Então, nesse gráfico, por exemplo, se eu quiser, eu posso filtrar por não aqui para tentar entender quem são essas pessoas, onde é que elas, como é que elas são compostas, se são GPTs ou não, se são, né, toda essa questão pode ser vista através dos filtros, tá? Aqui são famílias, né? Aqui eu estou falando no nível de família, aqui eu estou falando no nível de pessoas, né? Pessoas que sabem ler e escrever. 51,8 milhões sabem ler e escrever e 20,1 declararam que não sabem ler e escrever. Aqui é pessoas que frequentam escola, se é rede particular, se é rede pública, não frequenta, mas já frequentou, né? Aqui tem uma questão, e aqui nunca frequentou, tá? Aqui eu tenho os diversos graus de instrução e a quantitativa de pessoas por cada grau de instrução. E aí eu tenho a aba trabalho, e são pessoas que declararam que trabalham, que tem 18 milhões nesse filtro de baixa renda e pobreza, tem 18 milhões que declaram que trabalham, né? Pessoas que trabalham na agricultura, criação de animais, pesca e coleta, extração vegetal, está aqui 3,9 milhões. E aqui eu tenho também esses gráficos que permitem filtrar sim e não, para poder vocês fazerem as análises e o monitoramento dessas famílias, tá? No final, a última aba são tabelas, né? Que aí tem uma tabela por região, por UF e por município, que você pode exportar e pode baixar para o Excel e aí trabalhar com esses dados de uma outra forma, né? Só lembrando que o painel, qualquer filtro aplicado em qualquer uma dessas páginas, todos os gráficos, todas as tabelas vão estar aplicadas, vão estar filtradas por essa informação também, tá? Eu vou passar agora nos filtros, tá? Quando você clica nessa abazinha do filtro, eu tenho um filtro de unidade territorial, que aí é basicamente filtrar por
Aqui tem um ano mês, que já é fixo, né? É sempre um filtro aplicável, tá? Aqui, esse filtro, inclusive, não tem a ver com o título, agora que eu estou percebendo, é bom essas apresentações que a gente vê algumas questões a serem melhoradas. Aqui é a temporalidade. Inclusive, é importante falar para vocês que está previsto já, enfim, em um mês, aí, talvez setembro, a gente já tem um observatório com mais de uma referência, tá? Ter junho e ter dezembro de 2023, dezembro de 2022, ter isso também, para a gente poder começar a utilizar esse ano mês aqui, tá? Como uma referência e ver como é que era essa minha análise, como é que ela estava em dezembro de 23, dezembro de 22, dezembro de 20, né? E aí ver todo esse contexto e poder analisar com o presente e ver se mudou, o que aconteceu nesse período, tá? A gente vai ter como filtrar por região, por UF, por município, tá? Aqui está o UF município para a gente distinguir municípios que têm nome igual em UFs diferentes, tá? Então tem uma sigla da UF e o nome do município depois. E aqui também tem um filtro por CRAS, né? Esse filtro por CRAS, ele busca esse link, né, da família ao CRAS, do vínculo da família ao CRAS, pelo o cadastro único. Então, se durante a inserção, né, no cadastro único não foi preenchido, não foi vinculado o CRAS, pode ser que a família não esteja com o CRAS vinculado. Então, é importante a gente, ao preencher o cadastro único, fazer a vinculação dos CRAS, né, dentro da inscrição, tá? Aqui, por exemplo, eu selecionei São Paulo e aí traz os CRAS. Para fazer o filtro de CRAS, eu tenho que selecionar um município, tá? E isso foi necessário porque tem muito CRAS com nomes iguais, né? Tem muitos municípios que o nome do CRAS é Centro de Referência da Ciência Social. E aí fica muito difícil você fazer permissim. E também não faz muito sentido você filtrar CRAS de municípios diferentes para fazer uma análise cruzada. A interpretação dos números fica muito ruim. Então, para que você seja possível fazer um filtro de CRAS, é necessário que antes tenha sido feito um filtro de município, tá? E aqui é onde a gente quer chegar, tá? Aqui esse botão é o segredo mais recente, assim, é a funcionalidade mais recente do painel. Surgiu com a questão antes ainda das enchentes do Rio Grande do Sul, já existia uma ideia de monitoramento junto com o CEMADEM, junto com a Casa Civil, de municípios que estavam mapeados com riscos de desastres, né? E aí, antes disso, já tinha essa necessidade. E notamos que o observatório que foi lançado em novembro tinha a capacidade de rapidamente criar uma funcionalidade que pudesse ajudar, tá? Então, aqui é que a gente pode filtrar por listagens de municípios. Essas listagens pode ser qualquer combinação de códigos IBGE que vocês quiserem colocar aqui, né? O código IBGE é aquele número de 6 posições ou 7 posições que você pode colocar uma lista de códigos aqui e apertar filtrar que ele vai fazer esse filtro. Ou você pode usar aqui, por exemplo, essas listas já pré-montadas que a gente faz, a equipe aqui do DGI tem uma pessoa acompanhando. E no caso do CEMADEM, a gente colocou junho e vai colocar julho, né? Agora, no início de agosto, deve sair o julho, né? Que qual a listagem de municípios que teve seca severa, extrema, moderada, né? Em julho de 2024, tá? Aqui nesse caso, ó, 2024-06 é junho, tá? Isso aqui é uma codificação para ficar em ordem alfabética, a gente bota um mês depois para poder ficar visualmente em ordem alfabética e fácil de encontrar. Julho vai estar logo depois, assim que sair, tá? A gente vai mapear. A gente tem também os decretos, aqui, se não me engano, esses decretos são estaduais, de estiagem, do Acre e do Amazonas, que são situações de emergência, tá? Aqui também, do Acre, né? Isso aqui é uma composição dos dois. Eu pego os municípios tanto do Acre quanto do Amazonas. Aqui é só os municípios do Acre e aqui só os municípios do Amazonas, do estado do Amazonas. A gente tem isso também para as enchentes do Rio Grande do Sul, a gente tem isso para diversas listagens que saíram em normativos, saíram em portaria, saíram em decretos. A gente tenta atender, eu sei que são muitas, e a gente vai tentando ver aquelas que estão tendo mais um enfoque para rapidamente adicionar para vocês. Não necessariamente vocês precisam ir por essa listagem, como eu falei, né? Se vocês tiverem uma listagem no Excel, alguma lista que vocês sabem, inclusive de regiões outras, que vocês estão analisando, né, com outra característica, vocês podem só jogar os códigos IBGEs aqui e apertar em filtrar,
E aí o painel todo, né? Aqui no caso eu usei essa seca severa extrema de junho de 2024 que o CEMADEM, né, publicou no site de monitoramento de secas dele. E aí são 1.024 municípios. Nesses 1.024 municípios nós temos 4,3 milhões de famílias, 11,3 milhões de pessoas, tá? É uma área bem vasta, nesses 1.024 municípios, que engloba inclusive as capitais, São Paulo capital, por isso esse volume de pessoas, né? Então, você pode perguntar como é que a gente faz para filtrar? A gente pode aí aproveitar os outros filtros, como situação de área rural, domicílio em área rural, e aí eu já vou trazer um escopo menor do que uma capital como São Paulo, né? Ou os filtros, por exemplo, para abastecimento de água. Quem é que está com vulnerabilidade de abastecimento de água? Não tem redistribuição, né? Quais são essas famílias? Ou famílias GPTs. Eu vou lá em famílias GPTs e vou tentar fazer esse filtro para trazer um melhor panorama de números de famílias em situação de vulnerabilidade, tá? Aqui eu vou dar uma passada pelos filtros que a gente tem. Para cada blocozinho desse, eu tenho uma seção de filtros, né? E corresponde basicamente àquelas variáveis que estão ali colocadas nos gráficos, né? Então, cadastro em domicílio, cadastro atualizado. Quando eu clico aqui, vai aparecer a opção sim, não. Então, eu quero ver só famílias que estão com cadastro desatualizado, né? Então, o cadastro está não atualizado. Aí eu vou tentar fazer uma ação dentro dos GPTs que estão com cadastro não atualizado para poder saber se eles continuam ali, para fazer um possível atualização de cadastramento, ver qual a situação que eles estão passando e tudo, né? Pode ser uma forma aí de explorar um pouco esses filtros aqui que estão colocados no observatório. Aqui eu tenho as características dos domicílios, por exemplo, tenho uma situação, se é urbana, se é rural, eu tenho a espécie do domicílio, eu tenho o tipo de calçamento, tá? Eu tenho o material predominante do piso, da parede, água canalizada, se tem ou não banheiro, tipo de iluminação, abastecimento de água, escoamento sanitário. Então, eu tenho todas aquelas variáveis que eu mostrei em gráficos para vocês. Aqui permite, cada uma dessas, eu filtrar e fazer a minha análise que eu preciso para tomar alguma decisão, tá? Eu tenho a parte de benefícios sociais, então aqui eu tenho alguns filtros que facilitam, por exemplo, famílias que recebem aposentadoria, pensão, BPC ou PBF. Se eu colocar não nesse primeiro filtro aqui, eu estou pegando as famílias que, em termos de renda, subentende-se que ela está a mais vulnerável possível, porque ela não tem um amparo de nenhum benefício de renda, porque ela está fora dos principais, que aí é BPC e PBF, e também não recebe nenhuma pensão, nenhuma aposentadoria rural, né, nenhuma questão relatada nesse sentido, tá? Então, esse filtro é uma combinação desses três aqui, tá? Os gráficos que vocês viram nessa aba de benefícios sociais são gráficos de PBF, a variável do cadastro único que fala de aposentadoria, pensão ou BPC e BPC, certo? Esse filtro único aqui, ele já está contemplando essas três. Se eu coloco não aqui, é uma família que não tem nenhum desses casos aqui, tá? Esse aqui já está completando só a combinação de PBF e BPC. Então, eu coloco não aqui, é uma família que não recebe PBF e ela também não tem ninguém do BPC. Ela pode ter alguém aqui na pensão, aqui recebendo pensão ou aposentadoria rural, tá? Então, nos filtros, para além do que os gráficos permitem você filtrar, alguns filtros têm combinações de outras variáveis, tá? Aqui é outra questão que tem essa combinação. Eu vou voltar só um pouquinho em GPT. Eu pulei GPT aqui. Desculpa, eu vou ver se teve algum erro aqui. Eu vou tentar navegar no GPT aqui, eu mostro para vocês. Eu estou vendo aqui que de características dos domicílios pulou para benefícios sociais, tá? E aí eu volto isso depois. Aqui, característica das pessoas, né? Então eu posso ver se o responsável familiar é do sexo feminino, do sexo masculino, filtrar só famílias que são o responsável familiar, o RF, é do sexo feminino, né? Ou então famílias que têm pessoas de raça cor negra, né? Raça cor branca, autodeclarado e tal. A gente pode fazer esses filtros, essas combinações para tentar fazer esse filtro e analisar como é que é essa família, como é que é o IVCAD de famílias, onde o responsável familiar é do sexo feminino, onde o responsável familiar é do sexo masculino, ver essas questões, tá? Colocadas. Aqui eu posso ver, por exemplo, famílias que são compostas só de mulheres, só do sexo feminino. Aqui eu posso dizer que eu não quero que tenha pessoas do sexo masculino e tentar ver
como é que são compostas essas famílias que são exclusivamente do sexo feminino, né? Enfim, tem várias combinações, várias análises podem ser feitas aqui, tá? Pessoas com deficiência, aí tem todas aquelas questões da aba pessoa com deficiência que podem ser combinadas aqui, tá? Sempre lembrando o seguinte, quando você faz um filtro de uma variável com outra, você está combinando duas situações. Por exemplo, se eu coloco aqui pessoas com deficiência por tipo de deficiência, aí baixa visão sim e cegueira sim, eu tô pegando famílias que têm pessoas com deficiência declarada em cegueira e baixa visão também, tá? Então, os dois. Então, isso faz um filtro a mais, tá? Tem a parte de escolaridade, que aí vai ter duas variáveis de escolaridade, e tem uma parte do trabalho, e as variáveis que estão relacionadas a trabalho, tá? Aqui, deixa eu só ver se eu consigo navegar com vocês, vou compartilhar a tela do observatório para ver a questão do GPT. Só um minuto. E aí eu queria também informar para vocês que esse filtro por... Vocês me falam se a tela do observatório está aparecendo para vocês? Está aparecendo aqui o filtro buscando, Davi. Tá, Aquele íconezinho de filtro. tá certo. Abriu, não abriu? Agora abriu. Pronto. Eu até apertei rapidamente na primeira mensagem, mas a primeira mensagem do observatório é inclusive informando que já estão filtrados, tem um filtro já primeiro, né, de famílias em pobreza e baixa renda, né? Então, aquela primeira mensagem que eu cliquei rapidamente é só para avisar que já está sendo efetuado esse filtro, que você pode desativar. Você pode chegar aqui, por exemplo, ó, tanto pode desativar na mensagem, desativar o filtro, e aí você vai ver o quantitativo geral de pessoas e famílias, quanto você pode vir aqui na parte de filtro em cima e vir identificação e controle, que é justamente onde tem as variáveis de renda per capita, você vem aqui e você desmarca elas. Você vai desmarcar pobreza e baixa renda para ter o escopo geral, aí todo as pessoas e famílias que estão inscritas no Cadastro Único em junho de 2024, tá? Aqui, como eu falei, eu vou focar na questão do filtro por listagem de municípios para a gente ter um foco aqui, tá? Mas aqui, como eu falei, tem essas opções. Por exemplo, se eu focar no estado do Amazonas, no decreto, né, eu vou ter aqui, se eu não me engano, são 20 municípios, né? Eu tenho 20 códigos IBGE, que quando eu faço a seleção aqui em cima, ele já alimenta os códigos IBGE aqui embaixo dessa listagem, né? E quando eu aperto o botão filtrar, aí ele vai efetuar esse filtro baseado nesses 20 municípios, tá? É sempre importante você dar uma checada aqui, por exemplo, ele já indicou que finalizou o filtro. Eu vou clicar aqui para ver se tem 20, ó. Ele já declara aqui que tem 20 municípios dos 5.570 filtrados, tá? Eu vou aplicar aqui, e aí eu vou ter um recorte que ele me mostra os municípios, né, que estão aqui envolvidos nesse decreto, tá? A tabela aqui no final também vai trazer só os 20 municípios, certo? E eu posso agora, por exemplo, ir lá no filtro aqui em cima, clicar aqui em família GPTE e dizer que eu quero só analisar as famílias que são GPTEs, tá? Então, além do filtro dos 20, eu quero analisar como é que está a situação das famílias GPTE dentro desses municípios que estão com o decreto em situação de emergência por seca e estiagem, tá? Aí posso voltar aqui para a tela principal, por exemplo, para ter uma ideia dos números, total de números. Então, eu tenho 72 mil famílias GPTEs nesses 20 municípios que estão sofrendo por estiagem agora e estão em situação de emergência. Essas famílias GPTE são compostas de 237 mil pessoas, quase 238 mil pessoas, tá? Eu posso botar a característica dos domicílios, aí eu vou ver como é que está a situação dos domicílios, né, dessas famílias que são GPTEs. 37.791 estão em área rural, tá? Posso verificar como é que está a situação de abastecimento de água, né, para poder talvez fazer um filtro para dar um enfoque para algum tipo de abastecimento de água, né,
que eu queira entender e como é que está composto, né? É, se não tem banheiro, enfim, tem várias questões aqui que estão colocadas e a gente pode analisar. Além de ir na aba de GPT também e pegar um filtro em específico, tá? Aqui vai acontecer uma característica do observatório, enquanto ele está público, né? Ele não tem login nem senha, é um acesso público. Para quando há um quantitativo, nesse caso aqui são famílias, né? Quando é um quantitativo de famílias menor do que 100, vai aparecer assim em branco para vocês. Vai aparecer famílias, tracinho, quando eu boto o mouse em cima vai aparecer um tracinho, e no gráfico nem vai dizer que é zero, nem vai dizer que tem 30, 40, 50. Porque é uma forma de a gente atender a LGPD e aí evitar uma identificação cruzada, né? Que eu faça vários filtros aqui e acabo podendo fazer uma identificação, tá? Então vocês vão notar que alguns gráficos eles vão vir assim em branco. Isso aqui é porque a família, a quantidade de famílias é abaixo de 100, é 100 ou menos, tá? Ou seja, tem família aqui. Porque se for zero, vai ter valor zero. Por exemplo, se a quantidade de famílias ciganas fosse zero, ia aparecer zero aqui para vocês. Em vez desse tracinho, ia aparecer zero e estava bem definido aqui o valor. Inclusive, ia aparecer um zerinho bem aqui assim, certo? Por exemplo, vou até tentar... Deixa eu ver se eu consigo simular esse zero aqui. Eu vou aqui em família GPT, só para vocês verem a diferença do nulo, que é esse que a gente está falando, desse traço, é nulo, para o zero, tá? Desculpa, eu estou aproveitando o tempo aqui que disseram que a gente tem 1 hora e meia, tô, tô aproveitando, tá? Desculpa se eu tiver muito prolongado minha fala, a gente pode abreviar. Mas aqui, ó, em outros GPTs, vou tentar selecionar tudo e vou deixar cigano de fora, só para a gente ver se o gráfico, a apresentação do gráfico, tá? Só ver essa questão do gráfico. Então, eu deixei cigano sem marcar, eu marquei todos os outros GPTs, tá? Vamos ver como é que aparece naquele gráfico lá, ver se eu estou certo, estou errado. Na verdade, nessa situação aqui, o cigano ele não aparece, ele some do gráfico, né? Então, eu achei que ele ia aparecer zerado, tá? Mas então, ele aparece, não aparece, tá? Depois eu vou até ver se o ideal não seria ele aparecer e aparecer o valor zero. Isso é uma melhoria que a gente pode fazer, tá? Mas, enfim, essa é a grande funcionalidade do observatório, é você poder combinar diversas variáveis do cadastro único. E aqui eu posso fazer aquele filtro nos benefícios para mostrar para vocês, benefícios sociais de famílias que não recebem nenhuma dessas combinações. Elas estão fora de qualquer um desses benefícios. Eu marquei não aqui, tá? Essa variável. E vou tirar aqui, vou lá em GPT para tirar aquele filtro que eu fiz, tá? Então, como é uma ferramenta que permite muitos filtros, eu sugiro, de vez em quando, eu mesmo faço isso, por exemplo, clicar aqui no olhinho para ver quantos filtros tá aplicado ali. Aqui, se vocês forem ver, ó, eu tenho um ano de referência, que sempre vai estar marcado, que é junho de 2024. A quantidade de municípios, que é 20 de 5.570, que são 20 municípios que estão no decreto do Amazonas, né, que é o nosso caso que a gente fez aqui um exercício. GPT é marcado como sim. Família recebe benefício? Não, né? Então é aquele que não vai receber nenhum tipo de benefício. E aqui, famílias outros GPT, aqui está em inglês, depois vou melhorar essa, a gente vai melhorar, mas norte cigano, aí está dizendo que não seja cigano, é todos os outros que não sejam cigano, né? Isso aqui é uma linguajar aqui da tecnologia que é o ClickSense, a gente vai melhorar isso aqui para tirar essas questões em inglês, melhorar essa questão dos 20 de 5.570. Então o observatório está sendo sempre, ele foi lançado em novembro, e a gente já está na versão 1.35. Então a gente teve a versão 1.1, 1.1, 1.2, e a gente foi evoluindo, e isso está passando por diversas atualizações mensais para ir melhorando esses detalhes, tá? Aqui, como eu sei que eu já marquei tudo, eu vou nesse xizinho aqui, ó, esse xizinho aqui em cima, ele tira todos os filtros, ele limpa a seleção desse filtro em específico, tá? E aí é só marcar o certinho que eu vou conseguir aí voltar para ter análise de todos os GPTs. Aí qual é a minha análise aqui? Eu estou famílias GPTs,
nos 20 municípios do Amazonas que estão em situação de emergências, que não recebem benefício social, tá? Aí eu vou aplicar, né? Aqui fica tudo não, porque eu tirei essa questão dos nãos, né? Então eu tenho 5.600 famílias com 11.800 pessoas que estão distribuídas nesses municípios aqui, né? Alguns municípios ficaram cinza. São municípios que têm menos de 100, de 200 pessoas, né? Aqui, como o número é 200 pessoas, aqui municípios que têm menos de 200 pessoas é a mesma regra para atender a LGPD, que a gente troca por nulo, né? Então vai para o tracinho, tá? Mas são municípios que têm pessoas lá, só que é um número menor que 200, tá? E aí eu posso, nesse caso, ver aqui as tabelas. A ideia é que num futuro próximo a gente tenha um login do GovBR, que a pessoa se autentique, a gente saiba que ela é da assistência social, que aí a gente vai permitir o perfil dela a ter esses números sem esse mascaramento, esse traço, né, para famílias e pessoas que têm quantitativo menor do que 100 famílias e 200 pessoas, tá? Isso é uma evolução que está prevista, a gente vai, acho que até o final do ano a gente já vai ter um login aqui, alguma informação aqui para a gente fazer, para que os gestores possam ter um número mais preciso para esses municípios que têm poucas famílias e poucas pessoas nessa situação, tá? É, é isso que eu tinha para mostrar, assim, eu fico aberto a dúvidas e aí queria só mostrar aqui, desculpa, eu vou voltar aqui, eu falei muito do observatório, né, mas eu vou aproveitar que estamos aqui falando dessa situação. O RI também tem esse filtro de área especial, tá? Então a gente pode ir lá em eu vou abrir o RI do início sem nenhuma marcação, sem filtro de área ainda, tá? Vou abrir assim, ele inicial, ele está com o Brasil, que é a primeira unidade territorial que ele vem, então ele vem com números gerais. Eu posso clicar aqui em alterar, posso vir em área especial e digitar aqui Semadem, por exemplo. Aí ele vai vir do Semadem. Ou então eu posso ver Acre, né? Aqui eu acho que ele vai ter que estiagem. Ele tem que pegar algumas siglas, tá? Algumas letras, tem que ser no mínimo 3 ou 4 letras. É algo até que a gente tem que melhorar, porque a pessoa não fica sabendo o que pode ter aqui, né? Mas sem digitar seca, eu posso, por exemplo, filtrar por severa extrema, que é o filtro que a gente estava lá, e ele vai filtrar os 1.024 municípios e vai trazer um raio-x aqui do que são esses 1.024 municípios, dentro, inclusive, das informações do censo do IBGE 2022, né? A questão, isso aqui, inclusive, que é do censo ainda de 2010, que o 2022 não saiu essa distribuição por idade ainda, por faixa etária. Quando sair, a gente atualiza para 2022 também, tá? E aí vê cadastro único, vê a parte de PTE nesses 1.024 municípios, vê a questão aqui do Procad SUAS, do Bolsa Família, né? Vê toda aquela questão do RI social filtrado por essa área em específico, tá? Então, eu estou querendo só mostrar que outras ferramentas também têm essa questão da filtragem por área especial. A questão é só que a área especial, no observatório, a gente consegue fazer filtros cruzados de outras informações. Aí eu consigo entrar numa análise mais detalhada, tá? Aqui no Visdata também a gente tem, por exemplo, se eu pegar aqui Bolsa Família e eu for aqui em Brasil, áreas especiais, né, eu vou ter a mesma questão, tá? Aqui eu tenho um botãozinho que eu posso baixar e eu posso pegar lá o CMAD aqui, severa extrema de junho, por exemplo, né? Qual a diferença do Visdata? É que o Visdata, ele vai trazer esses dados, ele vai tirar os gráficos, ele vai trazer uma grande tabela com os 1.024 municípios que estão nessa situação aqui, né? Para esse conjunto de dados aqui, que é o programa Bolsa Família, tá? Então, são formas diferentes de ver, mas todos eles têm a questão desse filtro específico de área especial. Então, pessoal, acho que é isso, sim. Aqui o Visdata está demorando mais um pouco. Deixa eu só ver se ele completa para mostrar para vocês, porque esses gráficos vão sumir. Como são 1.024 municípios, eles não fazem a soma desses 1.024, só vai vir uma tabela, e aí a tabela, eu acho que eu selecionei um conjunto de dados que é muito grande, porque tem informação desde 2004, tá? E aí vai trazer desde 2004 para esses 1.024 municípios as informações do Bolsa Família, tá?
Só tentar selecionar algo mais simples, porque tá lento. Teve algum problema aqui no visor. Deixa eu abrir. Opa, foi. Deixa eu pegar vou pegar, por exemplo, GPT aqui, tá? Vou buscar algo relacionado a GPT, que eu acredito que a série histórica é um pouco menor. Vou colocar cadastro único também. Total de famílias e pessoas em grupos tradicionais específicos. Pronto. Aqui eu tenho uma série desde 2013. Posso simplificar colocando só a última referência. Então esse botão é muito bacana porque ele simplifica aqui. Quando eu boto a última referência, ele já vem para junho, tá? Ele só traz um mês. E aí eu posso vir aqui em áreas especiais e colocar o que eu estava falando aqui, seca severa extrema. E aí, o que é que eu falei, né? Eu falei que ia sumir aqueles gráficos, realmente sumiu. Eu estou filtrado para uma área especial, tá aqui o nome da área, tá? A quantidade de municípios que estão envolvidos. E aqui é a quantidade de GPTs em cada um dos municípios, né, que estão colocados aqui, tá bom? Aqui eu consigo ver os 10 maiores, os 10 menores, né, nessa questão, nesse filtro de GPTE, com essa área especial aqui, né, então eu vejo desses 1.024 municípios, quem são os 10 maiores em GPTE, né, que recebe, aqui GPTE total, que recebe Bolsa Família, né, e aqui eu consigo também ver as formações do mapa, ele vai pintar, opa, desculpa, vou mexer alguma coisa aqui, tá. E basicamente é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês. Eu fico aberto aí para dúvidas e outras questões relacionadas. Obrigado. Obrigada, Davi. Obrigada, Yara. Obrigada, Shirley, que está junto aí também. E aí a gente deixa esses 15 minutinhos de perguntas e aí vocês podem escrever ou aqui no chat mesmo, se vocês quiserem se manifestar aqui também, fiquem à vontade. E aí também, se tiverem dúvidas posteriores, assim, a gente vai colocar de novo aqui nossa comunidade no WhatsApp. Vocês podem se inscrever também, entrando aqui no chat. E aí a gente pode também seguir o diálogo por esse caminho. Lembrando que esse apoio e os outros 3 que aconteceram no contexto da estiagem estão disponíveis no canal do YouTube, da SNAS, também no blog. A Yara colocou também alguns canais aqui da SADCAD de formação também, né, que se pode acessar. Isso, todas essas plataformas que o Davi abriu, eu coloquei o link no chat para o pessoal depois navegar e se aventurar. Dá para navegar bastante aí, né? Muita informação que se pode tirar a partir do observatório. Bom, eu vou iniciar, então, vou fazer uma pergunta. Eu estava querendo, quando o Yara falou, né, que do CAD único como um instrumento que está relacionado principalmente às fases, digamos, pré-desastre, né, e mais na preparação, na mitigação, na resposta, na prevenção. Mas a gente viu até recentemente, no contexto do Rio Grande do Sul, como o CAD único também foi muito atuante lá, teve cadastradores que foram e que foi muito importante também naquele momento de resposta, mas eu sei que não é um instrumento que é desenhado para resposta, mas como que foi o desafio de pensar esse instrumento nesse momento e como que isso modifica a forma como o CAD único vai ser operacionalizado, se as pessoas que entraram no CAD único nesse momento de resposta depois
se elas permanecem ali, depois tem que ser atualizado porque imagino que agora até quando a Yara fala do GPTE, né, que tem a categoria de desalojados e desabrigados, então imagino que aumentou o número nesse momento de resposta. Enfim, quanto que os desastres também desafiam os nossos instrumentos e quanto que eles podem modificar o CadÚnico a partir dessa vivência. Eu falei do contexto da chuva, porque foi recente, mas também poderia estar associado a outros contextos, quanto o da estiagem. Eu vou pedir para a Shirley teve no Rio Grande do Sul, então eu vou pedir para ela comentar um pouco a experiência dela lá e em seguida eu complemento, se for o caso. Pode ser? Oi, gente, boa tarde a todas, todos e todes. Excelente pergunta, Camila. Eu fiquei lembrando, né? Tem um documento que a SNS lançou recentemente, né? Acho que é da série Emergência e Assistência Social, e um deles tem um tópico, tem um só sobre vigilância socioassistencial. E acho que o penúltimo capítulo fala, né, do cadastro único e situação de emergência e calamidade, né? E lá a gente tem uma reflexão, né, importante do que ela até colocou, né? Tem a gestão do risco e a gestão do desastre. E o cadastro único ele tem um papel muito importante na gestão do risco, né? O risco entendido, né, no conceito que Yara trouxe, né? Não do perigo, mas sim na perspectiva preventiva, né? Então, é um conceito caro para a gente, no sentido de que é pensar no futuro que é passível de controle para a gente evitar, né, determinadas e olhar para as desproteções, né? Então, nosso olhar do cadastro único, ele tem uma perspectiva preventiva e na gestão do risco é um pouco esse desafio, né? Porque termina que programas específicos, em situações específicas, eles interferem no cadastro, que é um cadastro complexo, né? Eu acho que o que Davi apresentou aqui mostra o quanto traz uma visão de conjunto, né, de que são várias dimensões e que numa situação de emergência e estado de calamidade, né, não é um formulário simples para ser aplicado. Então, é um desafio para a gente, né? Assim, eu acho que a mensagem fica, né? Pensar o cadastro único para a gestão do risco na perspectiva preventiva, né? Então, é fundamental que a gente tenha ele qualificado, com as informações todos os campos, né, bem preenchidos, para que a gente possa pensar, né, públicos e territórios desprotegidos e atuar, mas na característica de uma prevenção, né, e pós situação de emergência e calamidade, né, olhar, né, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, a gente tem monitorado, né, os dados, porque teve 2 programas que interligou o cadastro único e trouxe alguns conceitos que interferiu, né, por exemplo, o conceito de atualização, né, Davi bem colocou que o nosso é 24 meses, né, lá eles deram que tinha que estar 12. Então, foi inevitável que as famílias correram para o cadastro para atualizar, para poder receber. E aí, hoje, o que é que a gente vê, né? A gente está monitorando esses dados e a gente vê, por exemplo, que, claro, pós-desastre, né? Tem novos usuários do SUAS, né? E o cadastro único, ele é um registro público do SUAS, então a gente viu o quanto aumentou as inserções, o quanto aumentou renda zero, né? Porque, de fato, as pessoas perderam seus comércios, enfim, né? E seu trabalho, então, isso aumentou bastante, né? Também aumentou características de família, né, de desmembramento, públicos GPTEs, enfim, né, a gente está monitorando um pouco tanto as famílias inseridas quanto as atualizadas e vendo um pouco como é que a gente melhor direciona esse registro público nessa situação específica já vista, né, o cadastro ele não é pensado muito para uma emergência, né, mas claro, a gente está preparado porque a gente sabe que numa emergência, né, a gente tem que olhar para os territórios e para os públicos prioritários, né, e quem são os públicos prioritários? É um pouco esse que Davi mostrou no observatório, né, os GPTEs, a população idosa, pessoas com deficiência, com famílias com crianças, né? Então, a gente tendo uma atuação e um cadastro com essas informações, ele meio que já traz, né, um olhar para esses públicos e uma característica de proteção, né? Mas a gente entende que
muito mais na perspectiva de gestão de risco, né, do que desastre. Claro, no pós-desastre ele pode ajudar nesse olhar, mas talvez ele não seja um instrumento, né, ideal naquela emergência, já vista a complexidade, né, que tem ali de informações e, por outro lado, a urgência de uma resposta que precisa ser dada no menor tempo possível, né? Então, sei, eu acho que ela pode complementar, mas foi um pouco essa experiência que a gente viveu e que a gente está amadurecendo aí para pensar os instrumentos para serem usados a partir dessas situações, né? De emergência e também de estados de calamidade. Eu acho que o ponto principal é não sobrecarregar as gestões municipais no momento que elas já têm tantas outras coisas para lidar, né, Camila? Assim, por isso que a família, esse mapeamento das famílias vulneráveis, né, esse esforço que a gente tem feito de cruzar as informações para o diagnóstico estar mais preciso, estar detalhado, para o gestor poder se organizar antes de acontecer, ou já ter uma sinalização que vai acontecer e poder tomar alguma ação prévia. Isso que a gente se enxerga mais, porque eu acho que é uma questão vocacional mesmo do cadastro, né? Agora, é claro que quando chega, a realidade se impõe, né? Quando tem um programa que determina, a gente, no caso do Rio Grande do Sul, fez um esforço para poder fazer com que aquelas famílias não ficassem desamparadas e fora dos programas que estavam sendo desenhados. Mas o ideal é que a gente não coloque mais uma exigência para uma situação que as famílias estão super fragilizadas, as próprias gestões municipais, as equipes estavam fragilizadas. Então, é muito mais esse sentido de preocupação. Mas a gente também não está, a gente está alerta para isso, né? Então, tanto é que a gente está com uma consultoria, né, assim, prestes a ser contratada para poder fazer essa avaliação também sobre possíveis protocolos de gestão para ajudar nesse momento que já está acontecendo. Né? E o no pós é isso que a Shirley falou, é o monitoramento desses dados, né? Observar essa movimentação do cadastro, a composição familiar, as mudanças de renda. Então, a gente fez toda uma flexibilização em relação à documentação, às regras do cadastro, mas foi uma situação muito específica, porque, lembrando bem, a gente tem um registro que, para ter a qualidade, está no Brasil inteiro. A gente precisa ter muito cuidado na hora de fazer qualquer mudança no processo, na operação do cadastro, né? Mas eu acho que esse ponto que a gente entrou com um reforço, né, dos entrevistadores, né, porque estava tudo devastado, mas a gente tem uma diversidade também, a gente tem esse desafio de uma diversidade de desastres e situações de calamidade que a gente vai ter que aprender, é aquela velha história, vamos ter que aprender a trocar a roda com o carro andando, porque a gente não tem, a gente está buscando esse conhecimento, buscando se situar melhor nessa discussão, mas já dando essas entregas que o Davi colocou aí. A gente já tem informação para a vigilância trabalhar com o cadastro e prover um melhor atendimento à população. E aí, só complementando essa questão da gente estar tentando, de forma proativa, ajudar a gestão, né? Por exemplo, a conseguir os números, a conseguir as análises que sejam mais pertinentes e que consiga chegar ao cerne da questão. Não adianta dar números gerais, tem que permitir fazer esses filtros para chegar num dimensionamento, inclusive, da política, do problema, enquanto as famílias estão naquela situação, né? Isso a gente está tentando, com essas novas ferramentas, o observatório, e tentando pensar. É muito importante uma avaliação. Lá no observatório tem uma área de avaliação, né? Ele até, conforme você vai navegando, ele pede para avaliar. E na avaliação tem um campo aberto, que a gente já recebeu, tem um mês que essa avaliação está aberta, já recebemos 100 avaliações, 100 pessoas foram lá e avaliaram. Algumas delas contribuíram bastante, explicaram qual era a necessidade delas, o que estava errado, o que elas não bateu, né? Isso é muito importante para a gente, porque a ideia do observatório é justamente quebrar um ciclo que a gente tinha uma dificuldade de atualizar as ferramentas, demandava um esforço muito grande. Para atualizar o Visdata, o MOPS, a gente não usava nenhuma tecnologia de BI, né, que é o ClickSense. Então, para qualquer atualizaçãozinha demorava muito. A gente tinha um esforço aí muito grande para fazer incorporar alguns detalhes. E agora está muito mais dinâmico. Então,
A gente sabendo o que está falho, o que pode melhorar para trazer um número, ou adicionar um filtro X, né? Por exemplo, pode chegar uma demanda, aqui no formulário cadastro único tem essa questão X aqui, tem a questão 10.2. Eu estou chutando um número aqui, não sei nem qual é a questão 10.2, né? Mas seria interessante se essa questão 10.2 só virasse um filtro no observatório. A gente vai, coloca isso lá escrito para a gente vai avaliar internamente, discute, vê se é possível essa avaliação. Porque às vezes um detalhe da operação que o município está na vivência, sabe o que é que ele precisa ali, muda todo o escopo e ajuda muita gente, né? Ajuda muitas outras pessoas no país, tá? Joia, gente. Chegou também uma dúvida aqui no chat da Jane Almeida, do SEMAS de Iranduba, se os dados das famílias que estão sendo cadastradas no aplicativo da Defesa Civil serão povoados com cadastro único? Não estão sendo, não está tendo integração de dados entre Defesa Civil e Cadastro Único, não. Até o momento, pelo menos, não. A gente tem outros registros que estão sendo integrados, como alguns registros de educação para crianças e adolescentes, a TRIA, né, que está povoando, trazendo situação de segurança alimentar, o próprio CNIS, com a questão de renda, CPF, com a Receita Federal, mas essa integração com a Defesa Civil, que eu tenha conhecimento, até o momento, não. Bom, agora não chegaram nenhuma dúvida mais, né? Mas a gente reforça aqui os canais que foram postos, né? Se vocês quiserem endereçar mais inquietações que vêm depois, né? E as outras pessoas que estiverem assistindo depois gravado também, quiser falar no chat, também os canais que foram dispostos aqui, a gente está sempre aberta a esse diálogo, é muito importante, como foi reforçado aqui também, esse retorno, né, a respeito das plataformas, dos instrumentos, para que a gente possa ir sempre aprimorando, e os desafios da realidade, que é nesse diálogo que a gente vai também sempre refletindo sobre as nossas práticas, nossos instrumentos, que torna viva, né, essas ferramentas para responder aos grandes desafios dos diferentes tipos de desastre que a gente está se deparando assim em ordens diversas, né? Agora, a partir desse ano também a gente teve esse grande desastre no Rio Grande do Sul e agora vamos viver essa estiagem também muito marcante e a gente tem que estar com os instrumentos também aprimorados para responder esses desafios. Então, queria agradecer muito, Davi, Yara, Shirley, e reforçar também a todo mundo presente aqui, que na semana que vem, na quinta-feira, de novo, às 14h30, a gente está com apoio técnico, vai ser o 5º da série aqui de estiagem, e vai ser o Ministério da Saúde que vai falar um pouco dos impactos, né, da estiagem, da seca, sobre a saúde. Eu acho que vão trazer dados também importantes aqui para a gente manter o diálogo e a intersetorialidade, que é fundamental também na gestão integral de riscos de desastres. Então, muito obrigada a todo mundo, obrigada às colegas do SAGCAD. Estamos juntos e seguimos. Obrigado Até a logo. todos, obrigado, Camila. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Um gente. abraço para Obrigada todos, também. todas.